A graça e a paz de Deus e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Irmãos, eu prometi fazer um vídeo sobre a unção, né? Que eu fiz sobre a Santa Ceia. Falei, vou fazer um vídeo sobre a unção. Porque a palavra de Deus, sim, ela é diferente da Santa Ceia. Ela determina uma pessoa específica para fazer esse trabalho. Que é o presbitério. E nós que estamos desigrejados, que saímos na pandemia, não voltemos mais à congregação cristã, assim, nós via como presbitérios que presidia sobre nós, né? Que nós era religiosos daquela denominação. E hoje já não estamos mais seguindo aquela entidade religiosa. Eu falo assim, entidade religiosa porque, não, lá, graças a Deus, irmão, eu estou falando segundo fatos, né? A congregação é uma empresa que tem CNPJ registrada no governo, segundo a lei do país, como uma entidade religiosa. Então, nós éramos de lá, nós éramos um religioso da congregação cristã no Brasil. Deus nos chamou lá, nós servimos a Deus lá, nós pertencia lá. Então, nós éramos de lá. E depois saímos da pandemia e ficou, né, sem essas dúvidas aí, e se precisar de uma unção, né? E, então, irmão, segundo a igreja primitiva, o que está escrito é que a igreja primitiva ela não via como vê hoje as igrejas, era diferente das igrejas modernas agora, né? A igreja primitiva não tinha CNPJ, não tinha registro, era um evangelho puro, sem politicagem, sem envolvimento de lei, né, de país. Era aquela fé viva que reunia nas casas, e muito até escondido, porque era perseguido, e vivia um evangelho puro da palavra de Deus, né? E hoje não, hoje tem muitas denominações, até comércios religiosos, né? Tem interesse financeiro por meio de pregações e palavras. Hoje se mudou muito, né? O evangelho foi deturbado, né? E hoje nós vivemos realmente um caos religioso. Infelizmente tem que dizer isso, né? Mas o evangelho vivo o evangelho ainda está vivo, né? Porque a igreja verdadeira somos nós somos a igreja, né? Quando Paulo fazia uma comparação do corpo, ele falava sobre nós. Ele dizia, o dedo não pode ser a boca, e assim, uma comparação tão linda que ele fazia. Mas o que ele dizia, que a cabeça que governa tudo, o cérebro, a inteligência, era a mente de Cristo que governava todo o corpo. E só que para muitos houve uma inversão. Se você está dentro da igreja, você está em Cristo. Se você saiu, você apostatou da fé. É uma mentira isso aí. Apostatar da fé é você deixar de crer em nosso Senhor Jesus Cristo e deixar de seguir, não uma denominação, seus ensinamentos, os ensinamentos que estão na Bíblia, na palavra de Deus. Que os ensinamentos de uma denominação se dá hoje, daqui 2 anos se muda, daqui 3 anos, 10 anos volta a ser de novo, depois muda de novo, mas a palavra de Deus ela é única e não muda, ela é sempre a mesma. Isso sim, dessa sim nós não pode apostatar nunca e nunca deixar de seguir e obedecê-la. Então, a respeito da unção, que é o caminho que eu ia dizer, quando cremos em Cristo, que nem eu disse lá do Santa Ceia, quem viu falar, a Santa Ceia ela pode ser feita pelo irmão, porque quando nós cremos em Cristo, o Senhor tem o ministério da denominação e tem o ministério dado por Cristo. Esse ministério, não ninguém, a denominação não tira, é dado por Cristo. O que pertence à igreja, ela tira. Se a pessoa pertencer ao ministério da igreja, seja ancião, cooperador, e desobedecer a algum mandamento da igreja, né? Dependendo do caso, é tirado o ministério da pessoa, né?
porque o ministério pertence à igreja. Agora, o que Cristo deu, esse que ele falou, todos que chegarem a mim serão reis, que é autoridade. Deus nos deu autoridade. Você que crê em Cristo, você tem autoridade de Deus. Você é um rei e sacerdote. Sacerdote é ministério, representa ministério. Então é fácil, irmão. Você precisar de unção, sempre terá um irmão que você conhece, que não aceitou a mudança, e aqui que você tem comunhão com ele, que você vê que sobre ele está a palavra de Deus, o entendimento, né, o conhecimento, um bom caráter, uma pessoa de uma só mulher. O requisito está lá em Timóteo, né? Então, você vê nele o dom de Deus, né? Você vê que ele é apto a ensinar, que tem conhecimento da Bíblia, ele é um ministro de Deus, né? Porque mesmo que nós somos chamados em Jesus, na sua graça maravilhosa, que não é denominação, essa graça é o favor merecido de Cristo, nós somos chamados para essa vida em Cristo. Não quer dizer, irmãos, que glória ao nome do Senhor, não quer dizer que a gente somos donos, né? Donos da graça, detentores da graça. Nós somos participantes delas. E nenhuma denominação é detentora da graça. A graça é de todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo Jesus e creem realmente que Jesus é o Filho de Deus. Eles estão vivendo a graça. Então, irmãos, é fácil entender quem é preparado para fazer uma unção, porque você vê as virtudes do presbitério. Tem irmãos que ele já evoluiu esse dom natural de Deus. Ele já é um presbitério, já é boca no corpo de Cristo, ele não é dedo, né? O dedo, você vê que é o dedo, ele faz um trabalho importante de outra maneira, mas aquele lá, ele é por boca, ele tem o dom de orar, de pregar, de expulsar o demônio, de curar os enfermos. Você vê que existe nele, né, o chamado de Deus para o trabalho do ministério. Esse pode fazer unção, mesmo que ele não tenha um cargo denominacional, mesmo que ele não tenha uma divisa, né, registrada em ata, na lei de uma igreja, no estatuto de uma igreja, mas ele tem um ministério espiritual de Jesus Cristo, que é o dom. Esse é o verdadeiro ministério. Quando o Senhor Jesus falou, um é dado para pastor, outro é dado para doutor, outro é dado para profeta, ele estava falando do dom espiritual. Esse é o ministério verdadeiro, que a Bíblia fala, o verdadeiro ministério é esse. Tá bom, irmãos? Então, como estamos vivendo hoje pela fé, que isso também é cumprimento da palavra de Deus, que chegaria o tempo que os verdadeiros adoradores não iam adorar nem aqui nem acolá, mas em espírito e em verdade. E o Senhor nos chamou para esse caminho que estamos seguindo agora. Então, ficamos sempre em Cristo Jesus e sempre honrando a sua palavra, não desviando da palavra. E para encerrar esse comentário, esse vídeo, para não ficar muito longo, você que está sozinho na tua casa e não se adaptou em outras igrejas, está escrito assim: a verdadeira religião imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas. Isso está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Que a santa paz de Deus esteja com todos.